Olá, queridos internautas. Sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Não há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos as bênçãos, são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Avre 1862. E quem irá contribuir para o esclarecimento desta leitura são os nossos amigos e facilitadores, Maria Cristina e Adriano Passos. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Boa noite a todos. Mais um dia, uma alegria de estarmos aqui novamente. E mais feliz ainda, né, Adriano, de podermos estar, né, diante de algumas pessoas, já que nós estamos, né, passando por um período muito difícil, né? São poucos, mas nós queremos aqui também dar a nossa sejam bem-vindos conosco os nossos internautas. O tema de hoje, a paciência. Quem já ouviu as minhas palestras sabe o tanto que eu falo, que quando me chega um tema, eu vou buscar em mim o que aquele tema quer me dizer. Né? Sede pacientes. O que é ser paciente? A paciência é um estado, uma paz da consciência. Né? Então, todas aquelas pessoas que estão em paz com a sua consciência, ela, instintivamente, ela tem paciência com todos os percalços que possa vir a acontecer na nossa vida. Né? É um tema muito pequeno, são 4 parágrafos que nos dá uma dimensão do que esse amigo espiritual, né, ele não deu o nome, né? Eu sempre falo assim que este 1862, eu nasci em 1962, quer dizer, 100 anos antes do meu nascimento, né? E eu já tenho alguns poucos anos, né, Adriano? Nós somos mais ou menos da mesma idade. Mas veja bem, como é um tema tão atual. Jesus nos convida
a refletir nesta noite sobre a paciência. Quantas pessoas nós encontramos no nosso dia a dia que não têm paciência? É sempre meu, estou sempre com pressa, eu estou sempre atrasado, ninguém sai na hora certa. Não tem paciência no trânsito, não tem paciência com os funcionários, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com o esposo, com a esposa, não tem paciência com nada. E, principalmente, neste momento de tantos desafios que estamos passando, é imperioso que tenhamos paciência. Nós vamos aqui, durante esses minutos, eu e o meu colega de mesa hoje, o Adriano, nós vamos aqui aprender com vocês. Aprender, porque nós estamos aqui também para aprender. Quando nos é dado um tema, nós estudamos aquele tema, eu faço a minha análise pessoal. E eu digo para vocês que o meu caminhar dentro da doutrina espírita me transformou de alguma forma. Hoje eu sei e sinto que eu sou um pouco mais paciente do que eu já fui. Não é em outras vidas, não. É nesta vida. E é esta reflexão que nós precisamos ter nesta noite. O que é a paciência? Qual que é a reflexão que eu vou fazer, que eu vou trazer para o meu dia a dia? Nós temos também a mania de achar que tudo que nos acontece, até a nossa falta de paciência, é culpa do outro. Não, eu perdi a hora porque a minha mãe não me chamou. Aconteceu isso comigo porque o meu funcionário fez isso ou aquilo. Tudo é culpa de todos, menos de nós. E a impaciência, ela é tão desgastante que ela nos leva a ter problemas até de saúde, não é isso? As pessoas são tão impacientes que se estressam. Quem dirige aí, né, Adriano, sabe o que é no trânsito. Às vezes, um segundo que você levou a mais para atravessar o sinal, o outro já perde a paciência. Você parou, ele vem, buzina em cima, é questão de segundos. Mas nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. E se cada um não olhar para si e buscar entender o que está causando em nós tanta impaciência, nós teremos cada dia mais pessoas adoentadas, cada dia mais pessoas que vão procurar, os médicos, psiquiatras, psicólogos, porque é esse o tempo que nós estamos vivendo. Então, refletir sobre esta palavrinha tão pequena é de grande importância para nós nesta noite. Sede pacientes. Nós vamos aqui estar tratando de questões profundas, questões que às vezes vai dizer, mas como assim? Como que eu vou ter paciência se eu estou sofrendo? Vamos conversar durante esses minutos e vamos mostrar para cada um de nós o que Jesus quis nos dizer nessa mensagem deste amigo há quase 160 anos atrás,
e que traz para a gente tão atualizado o momento que nós estamos vivendo. Uma boa noite a todos, os presentes e os internautas. É um prazer estar aqui mais uma vez, estudando junto com vocês. O texto lido agora, desse amigo espiritual, ele nos remete à paciência, mas não é uma paciência essa comum, é uma paciência com os nossos sofrimentos, com os sofrimentos que nos causam, sofrimentos que parentes, sofrimentos que o trânsito, colega de trabalho nos causa. O sofrimento de uma doença, quanto mais impacientes ficamos, mais as coisas dão errado. Quanto mais pacientes, mais resolvemos com calma, com tranquilidade. Uma falta de paciência em resolver alguma questão, aquela questão se transforma em tragédia, pois na maioria das vezes que resolvemos uma questão com a impaciência, com o desespero, essa questão piora. Isso é com todo mundo. Não é só comigo, nem só com vocês. Isso é todos. Nós temos que ter paciência com as coisas. Quantas vezes estamos apertando um parafuso, estamos ali afobados para poder arrumar aquilo ali e não dá certo. Tudo que é feito na calma, na tranquilidade, é prazeroso fazer. Se nós analisarmos, o que Jesus deixou para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos analisar que tudo que fazemos com amor, com dedicação, fazemos com paciência. E assim as coisas não têm perigo de dar errado. Paciência nos remete a várias palavras. Vem tolerância, silêncio, autoconhecimento, empatia, amor, como eu já disse, humildade, serenidade, perseverança. Então, remete a várias palavras. E, dentro da paciência, uma coisa que está sempre sendo falada pela doutrina espírita, pelos palestrantes, é o autoconhecimento. Dentro da paciência está o autoconhecimento e está o silêncio. Se a gente estiver desesperado, nós não sabemos o que fazer. Nós não vamos nos conhecer. E aquela dor chega ali para a gente, é para nos provar. Exatamente aonde ficamos impacientes, temos as dores, é onde a gente precisa de melhorar. É aquele relacionamento, que está por um fio de ter uma explosão, de ter descombinar ali, seja com esposa, com esposo, com pai, com mãe, com filho. Hoje temos tantas desavenças que a gente vê. Antes era mais pessoas mais velhas, por exemplo, era entre o marido e a esposa, irmãos, mas hoje com os filhos. Por quê? Os filhos hoje, a maioria, eles não têm paciência, eles são acelerados. Estão numa situação diferente do que algumas gerações que estão aqui ainda foram criadas. Então, eles vêm com aquele intuito de tudo ser para ontem, de querer aprender tudo e saber tudo de uma forma. Eles não estão conseguindo ter a paciência. Nós temos que educá-los para isto também. A paciência de orar, de rezar, de ler um livro. Essa calmaria
que nós pretendemos é a que Jesus, desde lá da frente, nos ensinou. Quantas vezes que a gente, acho que só tem um caso que Jesus perdeu a paciência, né? Que foram com os vendedores dentro do templo, né? A única. Esse mesmo que estava numa situação lá que estavam trocando benesses, né? Bênçãos, a troco de dinheiro, de pombas, né? Batizado com pombas e tudo mais, nessa confusão toda ali dentro, mercado mesmo, né? Ele se impacientou. Mas na maioria das vezes, todas as vezes, Jesus é paciente conosco. Deus é paciente conosco, é tolerante, nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, de evolução. Deus não quer que a gente se perca na impaciência, na dor, no sofrimento. Ele quer calma. Os seus problemas são seus. Você tem que resolvê-los com calma. Não adianta querer esbravejar com um colega de trabalho, com a mãe que nos chamou para poder ir para tal compromisso. São obrigações nossas. A maioria das vezes perdemos a paciência conosco. E do mesmo jeito que nós temos que aprender a nos amar, primeiro, para poder amar o próximo, está no que Jesus deixou para a gente, nós também devemos ter paciência conosco, para ter paciência com o próximo. Perdoar-nos primeiro, antes de perdoar o próximo. Não estou falando que o próximo é irrelevante. Só se a gente não fizer isso conosco mesmo, nós não vamos fazer com ninguém. A paciência, junto com o amor, não tem erro. É o caminho de luz que Jesus deixou. Junto com a paciência, além daquelas outras palavras que eu falei, nós temos duas ou mais, né? Mas vou colocar duas, que é a resignação e a resiliência. A gente pode falar que sem a paciência não conseguimos nenhuma dessas outras duas. A resignação é a aceitação sem revolta do sofrimento da existência. Nós conseguimos isso com paciência. E a resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou de adaptar à má sorte ou às mudanças. Eu ainda coloco mais uma, que é a ressignificação. Tirar um aprendizado de uma situação difícil. É aquela pessoa que tem certeza de uma coisa, vai num congresso, numa palestra, e lá ela se modifica porque aquilo que ela tinha certeza teve umas pequenas modificações e ela aceita. É através da resiliência, ressignificação, resignação, que nós vamos ter paciência conosco e promover o autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, é a reforma íntima. A reforma íntima está estreitamente ligada com o momento que nós estamos vivendo. Neste momento que estamos vivendo, está sendo exigido esse autoconhecimento, a paciência. Quem hoje que não tem uma ânsia grande
de uma solução para tudo isso que está acontecendo, uma vacina, um tratamento, uma proteção. O que antes nós mais dávamos valor era em quê? Ainda assim, tem muitos ainda dando valor nos bens materiais, mas hoje a ansiedade mudou um pouquinho de plano, passou mais para as convivências, os abraços, né? Quanto tempo que nós não vamos a uma reunião e abraçamos as pessoas? E essa ansiedade, que podemos falar que é o contrário da paciência, provoca distúrbios do nosso organismo, aumenta a quantidade de hormônios, de cortisol, diminuindo a nossa imunidade, sendo assim mais fácil de pegar alguma moléstia, esse vírus que está aí e outros tantos. Provoca desarmonia nos nossos organismos, onde as trocas celulares ficam descompensadas, podendo vir a aparecer tumores. A falta de paciência nos atrapalha a dormir. A falta de paciência nos deixa indiferentes com o que acontece do nosso lado. Hoje, esse nosso tempo agora é o tempo da paciência e amor. Dona Maria Rita? Maria Cristina? Então, tem uma pergunta aqui, né, que eu vou tentar respondê-la agora. Né? Nós estamos agora a algumas perguntas. Eu vou responder uma, duas, depois passo para o Adriano. Ela pergunta o seguinte: por que a dor é uma bênção? Estranho, né? Por que a dor é uma bênção? Lá na paciência começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais. Porque a dor, meus queridos, é o veículo que Deus usa para fazer com que nós, os seus eleitos, retornamos para dentro de nós e façamos todos uma reflexão. É isso que Ele quer de nós. Né? A dor, ela vem para nos ensinar. E Ele diz isso para nós. Né? Por que eu sofro? Ah, Maria Cristina, mas a dor é... Nós estamos vivendo aí esse tempo de muita dor, de muito sofrimento. Um tempo em que Jesus fez uma maravilha conosco. Ele fez com que nos retornemos para dentro dos nossos lares, e não só para dentro dos nossos lares. Aconteceu uma coisa muito maior, que é retornarmos para dentro de nós mesmos. Nós começamos aí a enxergar a dor do outro, a ter medo até de passar pela dor que aquela pessoa está passando. Então foi feito este movimento, e quando nós vamos dizer que isso é bênção, pode dizer: nossa, mas a Maria Cristina está doida. Isso não é bênção. Porque a bênção, a dor, ela vem e ela é capaz de fazer com que nós resgatemos erros de vidas passadas. Entende? Isso eu falo por experiência própria. Né? Quando eu descobri
que eu tinha diabetes, eu sofri muito, eu chorei muito, muito, muito. E depois foi me dado a explicação por que isso tinha acontecido. Porque numa vida passada faltou doçura em mim. Faltou doçura com as pessoas, faltou cuidado com as pessoas. Era uma pessoa amarga, que levava amargura para as pessoas. E o que isso, ao invés de agora me trazer sofrimento, me ensinou que eu preciso estar aqui preparando a minha próxima reencarnação e que eu preciso estar levando doçura para a vida das pessoas. Eu gravei uma palestra semana passada ou retrasada, não sei, que falava do primeiro passo, está lá no nosso site do Centro Espírita Jesus de Nazaré, sobre palavras de vida eterna, e eu dizia isso, né? Que nós precisamos dar o primeiro passo, não importa se eu tenho 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos, é agora que eu preciso preparar a minha próxima reencarnação com as minhas atitudes de agora. E a pessoa que ouviu falou: Maria Cristina, mas a sua voz transmitiu uma doçura para mim. Eu confesso que eu senti um arrepio de cima a baixo. Eu falei: graças a Deus, porque eu preciso, a dor que me veio ao saber que faltou doçura em mim, é este o momento de eu estar trabalhando para levar doçura na vida das pessoas, levar entendimento na vida das pessoas, abraçar com o olhar. Eu quero só saber quem de vocês sentiu o meu abraço no olhar aqui hoje, porque eu estou desenvolvendo essa capacidade. Eu não posso tocar nas pessoas neste momento que estamos vivendo, mas eu posso sim abraçar e tocar com a minha alma as pessoas, levando doçura e entendimento para elas. E ela pergunta assim, né? Também, sendo uma bênção, como explicar o fato de a dor se tornar insuportável, levando as pessoas ao desespero? E eu digo que Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele não nos dá fardos além daquilo que nós conseguimos carregar. Vem tudo na medida, por mais que nós achemos que não. Mas Ele também não faz por nós. Ele não vem nos dar de mão beijada. Cabe a cada um de nós termos a iniciativa de buscar o meio para suportá-lo. Né? Ah, eu tenho uma dor, eu estou sentindo uma dor muito forte no dente. Tem que ir buscar o dentista para resolver aquele problema. Ah, eu estou com a minha coluna ruim. Não é assim? Eu tenho que ir buscar o ortopedista, o fisioterapeuta. Não é assim, meu amigo, que está ali? Então, é sim nos dado essa oportunidade. Né? Existe aquele ditado que fala assim: tem muita gente que ou vai pela dor ou vai pelo amor. O nosso trabalho aqui é tentar fazer com que as pessoas vá pelo amor, não é isso, Adriana? Infelizmente, não é assim que acontece. Né? Nós esperamos chegar à dor
e a dor nos consumir e nós acharmos que não temos condição, que não temos capacidade de resolver aquele problema, mas eu quero deixar isso bem claro para cada um de nós. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos dá carga maior do que aquela que vamos conseguir suportar. É uma pergunta que chegou aqui para a gente, né? Por que a vida é tão dolorosa na Terra? Porque nós a tornamos assim, em razão do nosso procedimento, competindo-nos agora restituir-lhe a condição de reino de paz e felicidade. Ser feliz é ser bom, e ninguém impede alguém de sê-lo. Eu ainda vou complementar algumas coisas aqui. Nós temos que ter paciência dos problemas chegarem até a gente, para não causar essa dolorosa vida. O que acontece conosco? Nós não temos paciência dos problemas vir, não. Nós vislumbramos ele lá na frente, já começamos a sofrer antecipadamente. E tem uma lei que gira por aí, que eles tratam de lei de Murphy, né? Uma coisa meio esquisita, que eles falam nessa lei fala da seguinte forma, que se alguma coisa estiver de dar errado, ela dá. Eu não concordo com essa lei de Murphy. Agora, se tiver impaciência, com certeza, o que tiver de dar errado, vai dar errado. E isso provoca nosso sofrimento. E nós temos que lembrar que estamos aqui num mundo de provas e expiação. E nesse sentido, viemos aqui para poder sofrer sim o que nós já provocamos. É esse acordar, essa dor, né, que vai nos remeter ao amor e vai nos modificar. Mas para isso tem que ter a paciência. Não adianta ter só o amor. Não tem condições da pessoa ser amorosa e apressar o amor, ser impaciente com o amor. Não combina. A outra questão, acerca desse problema, qual o caminho que nos oferece o Evangelho? O Evangelho nos lembra que a prece, aliada à fé, constitui remédio eficaz para obtermos de Deus forças para suportarmos nossas dores. Mas isto não basta. É necessário também saber esperar. É necessário, à frente das tribulações, cultivar a paciência. Lembrei aqui de um grande amigo que eu tenho, lá de mais ou menos 30, 60 anos depois de Cristo. Já falei dele aqui em outros estudos, sou chapa dele, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era para ter tido outro tipo de existência naquela época. Isso eu escutei de uma palestra esses dias do Haroldo. A existência dele era para ser uma tríade. Ele, Estevão e Abigail. Eu não sei quem já leu o livro, mais uma vez eu aconselho. E essa tríade, né, iriam fazer um trabalho de continuidade dos trabalhos de Cristo, do Evangelho, desenvolvendo o que o Paulo fez depois com muita dor. Eles iam fazer isso no amor. Só que Saulo, né, antes que era Paulo, Saulo de Tarso,
aprendeu, estudou. Só que com a sua impaciência, ele provocou a discórdia no seu meio. Era perseguidor de cristãos. Perseguiu e matou Estevão, que era irmão da Abigail. Estevão, com sua paciência, veio a ser o mentor dele depois da transformação da porta de Damasco, onde ele ficou cego. Tudo por impaciência, por querer avançar as coisas, por se entender doutor da razão naquela época. Porém, depois de ter acontecido tudo isso, Jesus lhe apareceu na porta de Damasco. Ele foi paciente o suficiente para poder aprender o amor, a ensinar a palavra de Cristo. E se tornou, como já falei de outras vezes, o maior apóstolo do Evangelho, depois de Cristo. Paulo de Tarso, perseguidor de cristãos. Agora imagina a paciência que Cristo teve com ele. Ele era um dos que escolhia os cristãos que iam entrar na arena e enfrentar as feras. E foi trabalhado com ele para poder trazer, ajudar a trazer o caminho de luz que Jesus deixou. E ele está fazendo o trabalho inverso. E Jesus se pacientou com ele e perguntou: o que faz, Paulo? Se Jesus não tivesse tido a paciência que teve com ele, nós teríamos perdido grande parte do Evangelho. E o Jesus também tem essa paciência conosco o tempo inteiro. A paciência é o acomodar a própria vontade. É não querer passar por cima das pessoas com a nossa vontade. Hoje, no atual momento, estamos tendo uma quantidade, até mesmo antes da pandemia, uma quantidade de pessoas provocando autoextermínio, o suicídio. E o que é isso? Muitos falam que é falta de amor. Sim, mas é falta de paciência também. É falta de acreditar, é falta de fé. Então, temos que ter paciência com aquele que está em dificuldades. Se possível, ajudar. Dentro das nossas condições. Quantos e quantos casamentos desfeitos por impaciência, filhos que entram nas drogas pela impaciência dos pais. Temos que ter um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de paciência. Dona Maria Cristina. E agora, tem mais duas perguntas aqui, que eu já vou ler as duas perguntas, até para que a gente possa caminhar. Ele pergunta o seguinte: por que a paciência é uma caridade? E a outra: de que forma a paciência se constitui no remédio que ameniza as dores?
Então, de que forma, né? Por que a paciência é chamada de caridade? Porque nós praticamos a caridade a partir do momento em que nós, né, temos a paciência com aqueles que foram colocados no nosso caminho e são eles o objeto do nosso sofrer. Difícil, né? Como que eu vou ter paciência com aquele que me faz sofrer? Isto é ser caridoso. É esta caridade que Jesus diz aqui, né? Que esse amigo espiritual trouxe para nós. Né? É termos esta condição. Né? Porque a caridade que nós fazemos aí, que eu sei que muitos fazem, né? Que levam alimento, a caridade material, ela é muito fácil. Né? Porque você tira ali e dá. Mas esta caridade de você emitir amor àquele que é um instrumento do seu sofrer. É isso que Jesus traz para nós, para refletirmos nesta noite. E de que forma a paciência constitui um remédio que ameniza as dores? De que forma? Que essa paciência, ela pode trazer para nós o lenitivo que nós precisamos, a tranquilidade que nós precisamos. O Evangelho, ele nos mostra com tanta clareza o que nós precisamos fazer. Por isso eu convido vocês a continuarem a fazer esse Evangelho no lar. Tire um momento, reúna com a sua família, se não for possível, sente você sozinho, faça uma prece, abra o Evangelho, leia aquela mensagem e faça uma autoanálise, porque nós temos mania de achar que o Evangelho que nós estamos aprendendo é para ser aplicado para o outro, e não é. Quando eu fui estudar, fui ler, fui ouvir as mensagens sobre a paciência, eu fui fazer a análise da minha vida. Eu estou sendo paciente ou impaciente? Em que momento que eu estou? Porque não seria honesto da minha parte chegar aqui e falar com vocês sobre a paciência se eu sou uma perfeição de tanta impaciência. Eu tinha que analisar a mim, porque quando nós vamos falar para o outro, nós precisamos nos olhar primeiro. E eu tenho certeza que em algum cantinho aí da mente e coração de vocês, esta palavrinha paciência, ela vai ser trabalhada. Muitos vão dizer, eu sou paciente, por tudo aquilo que a Maria Cristina e que o Adriano falou, eu sei que eu sou paciente. Outros vão dizer, não tenho paciência nenhuma e não quero também trabalhar isso em mim. É de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. Mas já caminhando para o final, né, nós queremos deixar, né, em cada um de vocês esta sementinha. Né? Sede pacientes. Tenha paciência com as dores que prover Deus encaminhar para cada um de nós. Que ela seja não motivo de desespero, não motivos de tristeza, de angústias, mas que seja motivos para aprendermos com ela
a sermos cada dia melhores. É este o propósito. Uma mensagem tão curta que nós poderíamos ficar aqui falando mais 1 hora e nós iríamos repetir isto. Sede pacientes com tudo aquilo que Deus aprover nos mandar. Porque Ele não dá, com certeza, fardo maior do que cada um de nós podemos carregar. Vou passar para o Adriano, já me despedindo de vocês. Que Jesus abençoe, que caminhem vocês de volta aos seus lares e que encontre lá muita paz. Muita paz para todos. Eu vou me despedir com uma oração que eu achei esses dias na internet, que me chamou demais a atenção. Aqui fala que é de Gandhi. Gandhi, só para poder lembrar, ele libertou a Índia sem utilizar de nenhuma arma, utilizando só da paciência, da sua inteligência, da sabedoria e do amor. Isso aconteceu em final de 1947, que a Índia ficou independente do maior império, que era o britânico. Então, dizem que Gandhi orava assim: Senhor, ajude-me a dizer a verdade diante dos fortes e a não dizer mentiras para ganhar aplauso dos fracos. Se me deres fortuna, não me tires a razão. Se me deres o sucesso, não me tires a humildade. Se me deres a humildade, não me tires a dignidade. Ajude-me a enxergar o outro lado da moeda. Não me deixes acusar o outro por traição aos demais apenas por não pensar igual a mim. Ensina-me a amar aos outros como a mim mesmo. Não deixes que me torne orgulhoso se triunfo, nem cair em desespero se fracasso. Mas recorda-me que o fracasso é a experiência que precede o triunfo. Ensina-me que perdoar é um sinal de grandeza e que a vingança é um sinal de baixeza. Se não me deres o êxito, dá-me forças para aprender com o fracasso. Se eu ofender as pessoas, dê-me a coragem para desculpar-me. E se as pessoas me ofenderem, dá-me a grandeza de perdoá-las. Senhor, se eu me esquecer de Ti, não te esqueças de mim. Obrigado. Todos ficam com muita paciência uns para com os outros.